Dois homens, dois estados e um ódio que ultrapassou os limites do ringue e virou caso de polícia. A gente tá falando aqui da maior rivalidade da história do mundo. Luciano Todo Duro versus Reginaldo Holyfield. Mas o que ninguém sabe é, será que isso tudo foi combinado ou se realmente eles se odiavam? E é isso que eu vou te responder nesse vídeo, da maior rivalidade da história do boxe brasileiro. Porque por muitos anos aqui no Brasil a gente via a trocação de soco na pesagem, se xingavam a família um do outro na frente da TV, e uma das lutas que, cara, a torcida chegou a tirar cadeira no ringue. Hoje você vai conhecer a história completa de talvez a maior rivalidade da história do Brasil, uma rivalidade que pegou fogo no boxe, principalmente lá na Bahia, em Pernambuco, que, cara, transformou o boxe no Brasil. Ai, como é bom contar uma história brasileira. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente que é o Esquiva falando, que tá digitalizando o boxe no Brasil e trazendo essas histórias em alta qualidade pra vocês. Porque eu vou te falar, cara, essa luta foi um símbolo das maiores rivalidades do esporte nacional. Vamos começar, que eu vou apresentar os personagens para vocês. De um lado, temos o pernambucano Luciano Horácio Torres. Nasceu em Recife, em 1965, pobre desde criança, mal frequentou a escola. Na adolescência, começou a lutar capoeira nas ruas, até descobrir o bom do boxe. E ali foi que ele ganhou o apelido que definiria toda a sua carreira. Ele é o Todo Duro. O nome dele veio exatamente do que você está imaginando. O cara aguentava porrada como ninguém, era duro que nem uma pedra. Quando ele entrava no ringue, aquele cara de poucos amigos soltava o bordão que virou lenda: vou estraçalhar. E do outro lado, nascido na Bahia, nascia outro guerreiro na mesma época, Reginaldo da Silva Andrade. Veio ao mundo lá em Salvador em 66, também cresceu numa realidade muito parecida. Pobreza extrema, mal sabia ler e escrever, trabalhava como pedreiro e desenvolveu aquela força bruta que anos depois seria sua marca registrada. Um homem forte, portado, que usava um bigode, acabou ganhando um apelido, né, que parecia um outro lutador que lutava lá na gringa, né, o Evander Holyfield, o lendário peso pesado americano. E ele virou o Reginaldo Holyfield como essa inspiração. Bom, temos aqui nessa história dois nordestinos, duas histórias parecidas de superação, mas que logo se chocaram e transformariam em inimigos mortais. E teve um incidente que mudou tudo. O ano é 1993. Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield sobem no ringue pela primeira vez, ainda assim se conhecerem muito. O palco era o Geraldão lá em Recife, casa de Todo Duro. A luta foi bem equilibrada, tensa, os dois no auge de forma física, mas no final foi Todo Duro que venceu por pontos. Pronto. Semente estava plantada, né? Porque até ali era uma luta normal, casada ali, pra gente ter um bom espetáculo. Mas o Holyfield saiu daquele ringue jurando vingança. E não demorou muito para a coisa esquentar. O que começou como uma revanche esportiva virou algo muito maior. Porque revanche no mundo do boxe a gente vê o tempo todo. Só que isso aconteceu coisas muito diferentes, tá? Os empresários dos dois perceberam que ali tinha um ouro. Aquela rivalidade natural entre o baiano e o pernambucano podia render muito dinheiro. E os lutadores compraram essa briga, literalmente, tá? Todo Duro começou em programas de TV a xingar a Bahia inteira. O cara começou a falar mal da Bahia e chamava os baianos, né, tudo quanto é nome. E do outro lado, o Holyfield revidava, xingava Pernambuco e a coisa foi se escalando. Virou quase uma defesa pelo seu estado. A galera da Bahia e de Pernambuco pegava a pilha e torcia pro cara que estava representando o estado deles. Mas o ápice mesmo foi quando os dois tentaram resolver a revanche. Lá em 1997, Salvador, no ginásio Balbininho, lotado de baianos sedentos por vingança, querendo matar o pernambucano. E dessa vez, quem venceu foi o Holyfield. Nocaute no 7º round. O Todo Duro caiu. A Bahia inteira explodiu de comemoração. E aí que começou o caos, amigão. Porque agora começa a aumentar o confronto e virar uma escalada de violência que sai fora de qualquer controle já imaginável. Quando o Todo Duro tentou sair do ginásio, depois da luta, né, acabou a luta, legal, a torcida baiana partiu pra cima dele. Chuva de cadeira, xingamento, empurrão. O cara teve que ser escoltado pela polícia. Foi aí que a rivalidade deixou de ser apenas do esporte e virou uma questão de honra. Porque agora não era só mais os dois lutadores, era a Bahia contra Pernambuco.
era uma guerra entre estados. Pô, eu tô falando da Bahia aqui, tem que falar aqui da nossa parceira Maximum, que tem as luvas do Popó aí, do Baiano Popó. Vou te falar um pouco da Maximum, não pula não, pô, isso aqui é o que faz financiar meu trabalho. Quem sabe eu vou te garantir um desconto aqui quando você for praticar o seu box, você vai poder comprar um desses itens com desconto. Eu agradeço muito a todo mundo que já comprou utilizando o meu cupom, tanto na Growth quanto na Maximum, e eu tento aqui recomendar coisas boas pra vocês. Eu não vou fazer publicidade de casa de aposta, não vou fazer nenhuma dessas loucuras. Eu vendo no que eu realmente acredito, eu boto o meu na reta. Então é produto bom, de qualidade, que eu testei, que eu comprei com o meu dinheiro. E o que eu mais utilizo hoje é minha parceira Maximum Boxing, tá comigo há 2 anos. Eu tenho uma luva que eu ganhei deles há 2 anos atrás e eu continuo utilizando ela. A Maximum pra mim é um sinal de uma luva fabricada no Brasil, nacional, de alta qualidade e com preço baixo. Tem 2 jeitos de você comprar a luva da Maximum. Se você é aqui de São Paulo ou dessa região do Sudeste, você pode entrar no site deles, comprar e utilizar o cupom FALA para garantir o seu desconto. Caso você more lá pro Nordeste, pro Norte do Brasil e o frete for muito caro, utilize os links que eu tô deixando na descrição para você comprar pelo Mercado Livre. Você pode comprar por qualquer uma dessas 2 lojas, mas é importante que, se você comprar no site, utilize nosso cupom. Se comprar no Mercado Livre, utilize os links da descrição. Aqui na descrição eu tô deixando tudo, desde o que eu uso de sapatilha até suplemento e luva de boxe, tudo que eu utilizo e recomendo aqui para vocês. Nunca vou recomendar coisa ruim, golpes, coisas que eu não vou acreditar, rifa, essas coisas. Aqui vai ser produto de qualidade sempre. Pra minha audiência, é isso que vocês merecem. Mais de 2 anos produzindo conteúdo para vocês com a missão de digitalizar o boxe no Brasil e contar histórias nacionais também como essa. Não é só contar a história de gringo não, tem que contar aqui um pouco do nosso Brasilzão. E quem apoia tudo isso é a Maximum Boxing. Muito obrigado, vamos de volta ao vídeo. Bom, as provocações elas se escalaram de uma forma assim que saiu de controle. Então depois daquela derrota, que foi muito humilhante pro Todo Duro, ele ficou 2 anos treinando, 2 anos planejando a vingança. E a TV cobria tudo. É igual o filme do Rocky Balboa. As câmeras mostrando o cara treinando pesado, suando, xingando o Holyfield. E xingava também não só o Holyfield, mas a Bahia como um todo. Do outro lado, o Holyfield não ficava quieto. Ia nos programas, provocava, dava audiência, o público adorava e ele soltava frases icônicas como "esse pernambucano vai morrer na minha mão". As coisas chegariam, galera, a um ponto que ninguém conseguiria ficar no mesmo estúdio. Eles brigavam em tudo, na pesagem, trocava soco antes do gongo rolar. Era um circo completo. E eu vou te falar no final desse vídeo se era tudo armação ou se era de verdade mesmo, tá? Porque quando a gente olha na TV era inacreditável o que acontecia. A gente tá botando alguns takes aqui, mas cara, era bizarro que acontecia nessa época. E a gente teve mais uma luta em Salvador. Holyfield de novo nocauteou o Todo Duro. Agora no 5º round, isso mudou o placar. 2-1 pro Baiano. Todo Duro tava saindo de novo humilhado, 2 derrotas seguidas, 2 nocautes, tudo isso em Salvador. O cara não conseguia andar mais tranquilo em Recife, virou persona não grata. 2001 chegou e a coisa virou. Luta em Recife, casa do Todo Duro, e dessa vez ele manda pro Holyfield pro chão logo no 2º round. Nocaute devastador, empatando a série 2-2. No boxe a gente tá acostumado com trilogias, mas isso aqui, cara, vai muito longe ainda, tá? Porque em 2002 tivemos uma nova luta e de novo o Todo Duro nocauteou o Holyfield agora no 7º round. O baiano ficou desacordado no chão. 3-2 pro Todo Duro. Então os dois já ficaram na frente ali da série histórica deles. A outra luta aconteceu em 2004, Holyfield empatou com mais uma vitória em casa, 3-3, numa decisão unânime ali na casa dele, que foi muito contestada, tá? A equipe do Todo Duro falou que foi uma arbitragem bem caseira e que eles forçaram em parte para aumentar a rivalidade. Quem de verdade deveria ter ganhado aquela luta, abrindo um 4-2, seria o Todo Duro, mas na verdade ficou 3-3. Nesse ponto, rapaziada, a rivalidade já tinha virado uma lenda nacional. Todo mundo conhecia, fora lá da região do Nordeste, em São Paulo, todo mundo conhecia Todo Duro e o Holyfield. Era uma piada, era uma rivalidade que todo mundo queria assistir. Cara, eram lutas assim, qualquer programa que quisesse ter audiência, botava os dois juntos e eles tinham audiência garantida. E sempre acabava em confusão, cara. Os caras sabiam chamar os dois, eles iam sair na briga. Teve até um episódio engraçado, né, que foi o Todo Duro chegou a levar um caixão no programa dizendo que era pra enterrar o Holyfield. Cara, isso aqui é o marketing no melhor nível, né? Ele levou uma coroa de flores. Cara, era um ódio real e todo mundo parecia saber. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. O momento que humanizou o Holyfield. Pra você ter uma ideia, naquela época, a casa do Holyfield pegou fogo lá em Salvador e dentro da casa estavam os 2 sobrinhos pequenos. As chamas tomaram todo o lugar muito rápido e o Holyfield, sem pensar 2 vezes,
entrou na casa em chamas para salvar as duas crianças. E ele conseguiu. Salvou os dois sobrinhos, mas 40% do corpo dele ficou queimado. O cara ficou meses hospitalizado, a situação era bem grave. E aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O Todo Duro, o maior inimigo do Holyfield, mandou uma mensagem pública para ele, falando assim: esse cabra é macho de verdade, é um homem de verdade e eu fico orgulhoso de ter enfrentado alguém assim. Foi um momento de paz no meio de toda a loucura, mas sendo Todo Duro, ele não conseguiu resistir e completou a frase, né? Faltou uma partezinha que eu não contei pra vocês. Agora, quando ele melhorar e se eu cruzar com ele, eu mato. Não é possível, cara, é loucura, velho. A galera não sabia se ria ou chorava com esse comentário, cara, era uma coisa inacreditável. E assim, passaram-se anos, os dois ficaram mais velhos, marcados pela vida dura que tiveram, pelas porradas que levaram, e o público queria mais. A rivalidade estava empatada e precisava de um desempate. E depois de muitos anos, lá em 2015, anunciaram a chamada A Luta do Século. E a luta não era um exagero esse nome, tá? Até teve um documentário que fizeram sobre a preparação. Esse documentário tá na Globoplay para quem quiser assistir, dirigido pelo Sérgio Machado, que é um baita diretor brasileiro. E tudo isso aconteceu dia 11 de agosto de 2015, no Clube Português em Recife. O Holyfield tinha 49 anos, o Todo Duro 50 anos. Uma luta vera, tá, gente? Que ia valer pro card, não era exibição, eram dois velhos guerreiros subindo no ringue pela uma última vez. Aqui, cara, o que eu posso dizer pra vocês? O lugar tava completamente abarrotado de gente, metade pernambucano, metade baiano. Dividiram o espaço, tensão no ar, era, cara, palpável, você conseguia ver. Quando o gongo soou, todo mundo segurou a respiração. E assim, os dois lutadores ainda tinham tudo que eles precisavam. Obviamente, não era mais aquela explosão da juventude, mas a vontade de vencer continuava até a mesma. No quarto round, o Holyfield caiu, mas não foi nocaute. Foi uma queda que definiu a luta. O Todo Duro venceu por pontos, 4-3 por Todo Duro. O pernambucano tinha vencido a guerra, e depois daquela noite, ambos se aposentaram de vez. Reginaldo Holyfield fechou a carreira com números impressionantes: 6 títulos brasileiros, 4 sul-americanos, 1 hispânico, 6 latinos, 2 mundiais. Um currículo que poucos boxeadores brasileiros podem ostentar. O Todo Duro, cerca de 70 combates na sua carreira, 54 vitórias, 45 por nocaute. Chegou aí a grandes títulos aí no mundo do boxe, tá? Mas no final, nenhum dos dois conseguiu se dar bem financeiramente. Naquele momento, conseguiu ganhar uma graninha que pagaram, mas os dois não conseguiram juntar dinheiro ou fizer com que eles guardassem dinheiro. Até numa entrevista, o Holyfield falou que o boxe deu muitas coisas pra ele, menos dinheiro. E assim, isso é triste porque os dois caras eram bons de verdade. Se tivessem nascido em outro país, com estrutura, investimento, poderiam ter sido muito mais alto do que foram e poderiam ter ganhado muito mais dinheiro. Agora a pergunta é: eles realmente se odiavam ou era tudo combinado? A resposta era uma simbiose caótica. Era um hype fabricado. Ambos sabiam, e os empresários também incentivavam, que a briga vendia ingresso. As pesagens eram teatro, o caixão, a coroa de flores, os xingamentos eram ferramentas de vendas. Eles foram aqui no Brasil os precursores do trash talk. Aqui é você provocar um ao outro, né? Mas tudo isso com uma pitada do tempero nordestino, que foi muito legal aqui para nós brasileiros. Mas parece que o brasileiro não aprendeu muito com isso, né? O Brasil hoje em dia tá muito fraco nesse marketing dos lutadores. E assim, apesar de tudo, o ódio era real. Apesar do marketing, o orgulho falava mais alto. Dentro do ringue, os dois queriam vencer essa luta histórica, né? A luta do século. A violência era real, os dois se batiam, eles não fingiam a luta, eles queriam realmente arrancar a cabeça um do outro. O ódio vinha da competição. E um não aceitava ser menos macho do que o outro. Mas tem a grande virada de tudo isso aqui, que foi o documentário A Luta do Século, que mostra que no fim da vida deles, eles desenvolveram uma amizade baseada na sobrevivência. Eles perceberam que eles só iam ser relevantes juntos. Separados não teriam o mesmo poder. Reginaldo precisava do Luciano, Luciano precisava do Reginaldo. Quando um estava na pior financeiramente, o outro ajudava promovendo uma nova briga para gerar mais cachê. E assim, vale mencionar que os dois se respeitam muito hoje em dia, se ajudam, e esse ódio virou uma irmandade de dois guerreiros esquecidos pelo sistema brasileiro. Mas tá aqui um legado que ninguém vai esquecer. A rivalidade de Todo Duro e Holyfield foi, além de duas pessoas, foi Pernambuco contra a Bahia, foi o boxe nordestino, mostrando que também tem gente que briga, que luta e que não desiste. Foram dois homens pobres que usaram do boxe, dos seus punhos, para tentar fugir da miséria, e que o caminho acabou criando a maior rivalidade do boxe brasileiro. E pode pesquisar aí, Ali versus Fraser, pode falar de Pacquiao e Mayweather, mas cara, no Brasil, quando alguém fala de rivalidade no boxe, só existe uma resposta: Todo Duro
e Holyfield. E se você curte histórias do boxe como essa, do raiz brasileiro, eu já fiz um documentário que eu me orgulho muito, que é contando a história do boxe olímpico brasileiro. Muito investimento financeiro, eu fui até a seleção brasileira, foi o vídeo mais bem produzido que eu já fiz nesse canal. Eu vou deixar esse vídeo agora pra você assistir, eu tenho certeza que você vai se emocionar muito com esse vídeo. Tamo junto, um forte abraço e até mais.